Bom dia a todas, bom dia a todos. Fala galera, tudo bem? Prazer imenso estar aqui. O meu nome é Carlos Misael e eu sou professor de História. Hoje eu gostaria de dar uma aula sobre o início da colonização do Brasil, cujo recorte temporal eu separei de 1530 até 1536. Mas antes eu gostaria de solicitar, de pedir que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não ativou o nosso sininho, eu peço por favor para que se inscreva e ative o nosso sininho, pois você fazendo isso vai estar ajudando bastante aí no nosso trabalho, no desenvolvimento aí da nossa tarefa, tá bom? Espero que vocês contribuam com a inscrição enquanto eu contribuo com os meus conhecimentos, beleza? Então vamos lá galera, na aula anterior nós falamos da tentativa de exploração, a tentativa dos portugueses de explorar o território brasileiro, o território litorâneo brasileiro. Mas a tentativa não foram apenas dos portugueses, foram também de outros países. E aí, tendo em vista que isso estava acontecendo, Portugal tomou uma decisão de tentar colonizar o país, delegando essa função a Martim Afonso de Souza, certo? Então, em 1530, Martim Afonso de Souza parte de Lisboa com 4 navios. Junto com ele estava o seu irmão mais novo, Pero Lopes de Souza, cujo diário de navegação que ele escreveu, você encontra no link, na descrição desse vídeo. Em 1531, Martim Afonso de Souza chega aqui no Brasil. Ele chegando no Brasil, trouxe com ele jesuítas, povoadores e escravizados vindos da região da Guiné, escravizados e escravizadas africanos e africanas. Além disso, nas proximidades de Pernambuco, Martim Afonso de Souza localizou e capturou 3 navios franceses. Esses navios franceses possuíam tanto pau-brasil quanto canhões. Dessa forma, Portugal estava deixando o seu recado: o lugar de vocês não é aqui, essa terra é nossa. Bom, enquanto isso, em Portugal, Diogo de Gouveia, conselheiro de Dom João III, escreveu para Dom João III uma carta. E nessa carta, ele estava sugerindo que Dom João III adotasse no Brasil o regime de capitanias hereditárias. O link para a transcrição dessa carta, tanto para o facsímile dela, você encontra também na descrição desse vídeo, para que vocês possam analisar a fonte e tirar suas próprias conclusões sobre o assunto. Depois disso, Martim Afonso de Souza se deslocou para a região sudeste, junto com a sua frota. E na região sudeste, em 1532, com auxílio de indígenas como Cacique, Tibiriçá e Caiubi, eles acabaram fundando a Vila de São Vicente. Então eles ergueram a Vila de São Vicente e ao mesmo tempo que eles ergueram, a partir daí eles começaram a trabalhar com a monocultura da cana-de-açúcar, que eles haviam pego na Ilha da Madeira. Então a partir daí, com essa prática, com essa monocultura, com a plantação vasta de um único vegetal, eles deram início a um regime que seria conhecido pelos estudiosos como plantation, Então plantation é isso, É quando eu faço uma vasta plantação de um único vegetal que mais tarde seria exportado para a Europa, No caso da cana-de-açúcar, ela era exportada, o açúcar moído era exportado para Portugal, E de Portugal ele seria refinado nos Países Baixos. Então, quando a Vila de São Vicente foi fundada, foi dado início a essa monocultura, a esse plantation da cana-de-açúcar, Só que para isso você precisava de ter estrutura, Então para isso eles criaram um dos primeiros engenhos do país, certo? E além disso, vale lembrar que o São Vicente foi doada ao Martim Afonso de Souza pelo Dom João III. É por isso que o Martim Afonso de Souza veio para São Vicente depois de ter ido para o Nordeste e ter feito tudo que já foi mencionado anteriormente.
Agora nós vamos falar um pouco sobre a constituição do engenho. Como o engenho é constituído? Nós vamos perceber que junto com o desenvolvimento do engenho, houve desenvolvimento de toda uma sociedade, né? Não tem como a gente explicar o desenvolvimento do engenho sem a gente explicar o desenvolvimento também dessa sociedade, a estrutura do que nós chamamos de sociedade açucareira, né? Então, nós vamos destacar algumas partes desse engenho, algumas das estruturas desse engenho apenas. A primeira estrutura do engenho que a gente destaca é a Casa Grande. Na verdade, a Casa Grande que serve não apenas para a moradia do proprietário do engenho, mas também para a moradia de sua família. E além disso, a Casa Grande servia também como a sede administrativa do engenho. Além disso, você tinha também uma grande propriedade de terra. Sem essa grande propriedade de terra, não teria como você estabelecer o regime do plantation, ou seja, o regime da grande lavoura de monocultura, certo? Então você tinha Casa Grande e você tinha uma grande propriedade. Além disso, você também tinha a senzala, que era o alojamento dos escravizados africanos e africanas, e talvez até mesmo dos indígenas, pois a gente não pode esquecer que nessa época você ainda tinha a escravização da população indígena. Tem lugares, por exemplo, que a única escravização que tinha era dos indígenas, né? E além da grande propriedade, da sede administrativa e da senzala, você tinha também a moenda, onde o açúcar era moído, levado para Portugal e mais tarde levada para os Países Baixos para ser refinado. Agora nós vamos descrever a sociedade que compunhava toda a estrutura do engenho, né? Que era a sociedade açucareira, tá? Então vamos lá, quem eram os integrantes dessa sociedade? Os integrantes dessa sociedade, primeiro eram os senhores de engenho, né? Que eram os proprietários que moravam na Casa Grande, né? Junto com a sua família, certo? Era o senhor de engenho. E também você tinha os senhores obrigados ou lavradores de cana. Esses senhores obrigados eram pessoas que não possuíam engenhos, não possuíam capela, né? Como todo engenho tinha uma capela, não possuía nada disso. Então, portanto, esses senhores obrigados, eles deveriam trabalhar no engenho dos outros, né? E aí, todo açúcar, todo moído que ele obtinha, ele tinha que entregar a metade do que ele obtinha para o senhor de engenho, porque ele não tinha um engenho próprio, então tinha que usar o engenho dos outros, né? Então vamos lá, você tem proprietários, né, senhores de engenho, você tem os senhores obrigados, você também tem pessoas livres, que eram feitores, capatazes, militares, artesãos, comerciantes, né? E essa movimentação é que provocava, por exemplo, a criação de vilas, a criação de vilarejos, por exemplo, e etc. E você também tinha, no último lugar dessa pirâmide social, você tinha os escravizados e as escravizadas, que na época eram chamados de escravos. Mas por que eu chamo de escravizados? Isso vocês vão saber na próxima aula, né? Esses escravizados eram a força motriz da sociedade açucareira, porque eram eles que faziam a maior parte do trabalho nos engenhos, né? E aí, conforme foi dito, eles poderiam ser tanto africanos quanto indígenas, tá? Outra coisa que eu acho importante a gente mencionar, já que nós descrevemos a sociedade açucareira, é que algumas capitanias foram doadas, como de Pernambuco e São Vicente. E provavelmente essas capitanias foram doadas pelo Martim Afonso de Souza, pois na aula anterior, né, não sei se vocês estão lembrados, nós falamos que Martim Afonso de Souza recebeu o poder de doar
sesmarias para quem prestasse serviços para a coroa portuguesa. Então, provavelmente, a capitania de Pernambuco e São Vicente foram doadas pelo Martim Afonso de Souza, né? No caso, São Vicente foi doada a Martim Afonso de Souza pelo Dom João III, e uma parte de suas terras o Martim Afonso deve ter doado para os outros senhores de engenhos, vamos colocar assim, né? E outra coisa também que é importante mencionar é que nesse contexto todo, os indígenas estavam sendo, além de dizimados, estavam sendo capturados, né, pelos capatazes, né? E eles eram capturados por um meio conhecido como guerra justa, né? Guerra justa era toda guerra que tinha uma motivação religiosa, né? Através da bula papal da igreja, os portugueses tiveram carta branca para poder capturar indígenas por motivações religiosas. Ah, precisamos salvar essa gente, né? Eles são inocentes, usam poucas vergonhas, então nós precisamos capturá-los para civilizá-los, né? Então, para salvar essa gente. Então, uma motivação religiosa era o que causava as guerras justas, né? Mas geralmente os indígenas, eles eram capturados e capturadas para serem escravizados, né? E para finalizar, nós vamos comentar um pouquinho sobre o que aconteceu em 1534 até 1536, que foi a Guerra de Iguapé. Essa guerra era importante porque essa guerra foi resultado do conflito que havia ainda entre Portugal e Espanha. Porque o que aconteceu, galera? Vocês lembram que na aula anterior nós falamos que os portugueses e os espanhóis não haviam acordado o que estava no Tratado de Tordesilhas? Ou seja, você havia interpretações particulares sobre esse tratado, né? Cada um entendia de um modo. Olha, de acordo com o tratado, esse lugar aqui é meu. Não, esse lugar é meu. Não, é meu. Não, é meu. Então era isso que estava acontecendo, né? E aí o que aconteceu? Além dessa interpretação, partindo da interpretação particular, os espanhóis, com a ajuda de indígenas, eles derrotaram os franceses e mais tarde atacaram a vila de São Vicente. Obviamente que os portugueses foram derrotados nessa. Mas depois da derrota portuguesa, os portugueses, eles fizeram várias incursões. Fizeram várias incursões nas regiões dominadas pelos espanhóis e conseguiram expulsar os espanhóis daquela região. Os espanhóis se viram obrigados a irem para o sul e mais tarde se viram obrigados a ir para Buenos Aires, né? Então é isso. A gente não precisa nem dizer o que aconteceu com os indígenas, né? É bem provável que eles tenham sido capturados, né, por meio da guerra justa, por meio das motivações religiosas, né? Fora aqueles indígenas que devem ter resistido e que provavelmente foram mortos nessa guerra. Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando também, gente, que para tudo que eu falei, não existe uma interpretação única sobre os fatos. Existem várias visões sobre a mesma história. Portanto, é muito difícil você encontrar uma verdade absoluta. Então, procure aquela versão que você acha melhor para você, né? Peço desculpas por o vídeo ter ficado longo, né? Porque eu falo demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês consigam se preparar não só para o Enem, mas também para a vida. E novamente reiterar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, né? Ative o nosso sininho para você ficar sabendo de mais informações. Estamos trabalhando agora com discussão de questões do Enem para que você possa se preparar mais para essa prova. Tá bom, gente? Então é isso. Beijos no coração e até a próxima. Tamo junto.